Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio e sejam bem-vindos aqui a mais esse vídeo do Enfermagem Total e hoje de novo batendo esse papo bacana aí com vocês sobre minha experiência profissional. Eu quero nessa série de vídeos ligar a câmera, como eu tô fazendo aqui agora, e contar histórias pra vocês. Eu poderia estar fazendo isso em versão livro, muitas pessoas já falaram pra mim, Fábio, escreve um livro sobre a sua experiência profissional. Mas eu tô tão habituado já com a câmera e eu prefiro abrir aqui a câmera, conversar com vocês e lembrando de coisas. E hoje, né, o segundo vídeo aqui dessa nossa série, eu já falei pra vocês como que eu entrei na enfermagem, né, e a trajetória ali da transição entre o meu curso de auxiliar de enfermagem para a faculdade. Se você não assistiu esse vídeo, assiste lá aqui no card. Vale muito a pena, tá um vídeo muito bacana. E hoje eu vou acatar aqui as sugestões que vocês me mandaram lá no Instagram. E hoje eu vou pegar uma ideia aqui da Ju, com H, underline de Paula. Ela mandou lá pra mim falando sobre o meu primeiro dia de estágio. Ela quer saber como é que foi o meu primeiro dia de estágio. E eu vou falar pra vocês como foi o meu primeiro dia de estágio do auxiliar de enfermagem e também da faculdade. O da faculdade eu não lembro direito, vou ser bem sincero pra vocês, porque eu já tava trabalhando, então na minha cabeça eu confundo o que era trabalho meu já na enfermagem enquanto auxiliar e o que era meu estágio. Na minha cabeça é muito confuso isso. Mas o meu primeiro dia de estágio do auxiliar de enfermagem é muito claro ainda na minha memória. Né? Foi há 10 anos atrás, mas é claro na minha memória. Bom, para contexto histórico, né? Acho que vocês sabem, eu falei lá para vocês no outro vídeo, que eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem mais rápido da cidade, que durava 11 meses. E como que funcionava esse curso? Eram 7 meses de teoria, nós fazíamos em sala de aula, e 4 meses de estágio. E o estágio se passava no Hospital Municipal de Urgências lá da cidade. Falei para vocês tudo isso no outro vídeo, que era o hospital mais mal falado da cidade. Só que foi uma escola muito boa pra mim, assim. Eu sei que pra quem não é da área da saúde pode estar assistindo esse vídeo, né, pode estar falando, nossa Fábio, então você está me falando que você vê com bons olhos, né, o experimento com pacientes, etc. Não, mas a gente precisa aprender de alguma forma. E que bom que eu tive uma escola ali onde não tinha muitos recursos, infelizmente na época. Hoje em dia até que ouvi dizer que melhorou. Mas na época era um hospital com pouquíssimos recursos, então era muita improvisação, era muito difícil você fazer alguma coisa ali. Eu cheguei no primeiro dia de estágio do auxiliar de enfermagem. Eu lembro que na minha época de auxiliar de enfermagem eu gostava muito do centro cirúrgico, eu gostaria de trabalhar com centro cirúrgico. Cruz credo, hoje em dia eu não quero saber disso. Eu gostava muito de centro cirúrgico. Foi muito frustrante, porque auxiliar de enfermagem não pode trabalhar em centro cirúrgico e UTIs. Então o meu estágio não contemplou centro cirúrgico. Mas a gente ficou muito tempo em clínica cirúrgica e no pronto-socorro, que era o ponto-chave desse hospital, né? O carro-chefe desse hospital era o pronto-socorro. E o meu primeiro plantão lá, né? Meu primeiro dia de estágio, eu me lembro que nós éramos um grupo grande. Nós éramos em 8 pessoas, talvez, fazendo estágio ali. Eu fazia o estágio de final de semana, 12 horas, era das 6 da manhã às 6 da tarde, de sábado e domingo, porque, eu falei tudo isso para vocês no outro vídeo, eu trabalhava como agente comunitário de saúde de segunda a sexta, então eu não podia fazer meu estágio de segunda a sexta. E à noite você não aprende lá muita coisa. Então nós fizemos um baixo assinado, alguns alunos, e conseguimos estágio de final de semana, dia todo, assim, 12 horas. E o meu primeiro dia de estágio eu fiquei no pronto-socorro, com um profissional, com um auxiliar de enfermagem do pronto-socorro, que meu professor era um só, e ele foi com metade da turma para clínica cirúrgica. Na verdade, metade não, boa parte da turma foi para clínica cirúrgica com ele, só ficou eu e mais um outro estudante, se não me engano, era Max, o nome dele, ficou comigo no pronto-socorro. E aí eu me lembro claramente do primeiro banho assim, de leito, que óbvio, estagiário de auxiliar de enfermagem, o pessoal vai colocar para botar, vai botar para fazer banho, é normal, né? Precisa de força manual, ainda mais 2 homens colocados ali à disposição, então a gente vai fazer banho junto com esse profissional.
Eu me lembro claramente que ele tinha escara e o auxiliar deu uma aula pra gente, né? Falou tudo assim do que o paciente tinha, por que a gente tinha que fazer desse jeito e perguntava muito, vocês aprenderam no curso por que tem que fazer desse jeito? E não, a gente não tinha aprendido no curso, como eu falei, era o curso mais rápido da cidade, porque coisa ligeira, né? Realmente foi um curso muito atropelado. E ali eu aprendi muito. E é isso, meu primeiro dia de estágio de auxiliar de enfermagem foi banho de leito, acompanhar o paciente fazer medicações, né, tomar medicações ali, mas o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem dali que estava fazendo, a gente não chegou perto de medicação. E eu lembro de ter visto algumas emergências clínicas chegando. Né? A lembrança que eu tenho desse meu primeiro dia de estágio é esse. Mas esse primeiro banho de leito para mim ficou muito marcado na memória. Eu tenho uma imagem até hoje na minha cabeça. Eu sou uma pessoa muito visual. Quando eu quero lembrar de alguma coisa, eu penso sempre na imagem daquilo. Então, eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça. Mas depois, né, no meu estágio, né, até falando um pouco de como ocorreu, foi para mim, de longe, um dos melhores estágios que eu poderia ter tido. Eu tive contato com muita coisa, auxiliei em 4 meses de estágio, eu auxiliei em parada cardiorrespiratória nesse hospital, presenciei sozinho, né, sem nenhum profissional do lado, uma convulsão, então eu tive que agir nessa convulsão. Então isso, para quem está se formando como auxiliar de enfermagem, nunca tinha chegado perto de um paciente, para mim foi uma escola e tanto, e eu aprendi muita coisa, né, e com pessoas muito competentes. Então realmente só tenho a agradecer. E o meu estágio da faculdade, como eu disse para vocês, eu não tenho claro qual que foi o start, aonde se separa o que era meu trabalho como auxiliar e o que era já o estágio. Eu particularmente não me lembro. Eu acredito que o meu primeiro estágio foi nesse mesmo hospital que eu trabalhava como auxiliar de enfermagem, que eu fiz meu estágio de auxiliar de enfermagem e a gente fez também o estágio da faculdade. Como eu disse para vocês no outro vídeo, Guarulhos não é a cidade mais conhecida por ter hospital, então são poucos hospitais e você vai se virando ali com os que tem. Se eu não me engano, foi ali o primeiro dia de estágio da faculdade. Se eu não me engano, na mesma clínica cirúrgica ao qual eu trabalhava, já como auxiliar de enfermagem. E para mim ali foi muito bom. Foi uma escola e tanto. Mas o que eu tenho mais claro na minha mente dos estágios da faculdade são as UBSs. Né, que era foi os contatos principais que eu tive com a pediatria. O meu estágio curricular da faculdade não contemplou pediatria, a gente não passou por clínicas pediátricas dentro de hospitais. E nessa época do estágio da faculdade eu já tinha conversado com minha professora, ela já tinha feito minha cabeça e eu já tinha entendido que realmente eu ia fazer pediatria, que era isso que eu queria enquanto pós-graduação. As UBSs para mim foram os principais caminhos. Né, eu atendi muito, abriram a agenda para mim atender criança dentro de UBS enquanto eu era estagiário. O professor me dava uma cópia do carimbo dele e eu atendia realmente, fazia as consultas de enfermagem para ajudar a comunidade. Tava faltando enfermeiro ali na equipe, graças a Deus, né, o professor viu que eu tinha uma certa capacidade de estar fazendo isso, enquanto ele fazia outras coisas com outros alunos. Muitas vezes ele vinha, entrava no consultório, via se estava tudo ocorrendo bem. Quando eu tinha alguma dúvida eu recorria a ele, recorria aos professores, aos outros profissionais da UBS. Então, assim, a minha maior lembrança do estágio da faculdade foram em UBSs, né? Por essa proximidade que eu tenho com a pediatria. Mas eu me lembro de uma situação, agora voltando para aquela questão de ser uma grande escola, aquele hospital de urgências. O meu melhor amigo, Fagner, né, ele fez faculdade comigo. A gente até gravou um episódio do podcast juntos, né? Tá lá no Spotify para você ouvir. A gente falou sobre o tempo de faculdade juntos. E ele conta, né, que para ele foi um choque muito grande, porque nessa época ele já era estagiário de um hospital de grande porte em São Paulo, então um hospital particular, onde em geral você tem muita coisa disponível, você tem materiais disponíveis para trabalhar. E ele, ao mesmo tempo, estava fazendo estágio obrigatório, né? Não um estágio remunerado, mas o estágio obrigatório da faculdade, nesse hospital que não tem recursos. E ele falava muito para mim, ele falava, nossa, Fábio, que diferença, como você consegue trabalhar aqui? Porque nessa época eu trabalhava como auxiliar nesse hospital. Ele falava muito isso, ele falava, cara, como você consegue? Não tem como trabalhar. Eu falei, tem como, só tem que improvisar. Né? Então, ali, eu lembro que nesse momento foi um choque muito grande. Eu nunca trabalhei em hospital particular, primeira vez que eu estou trabalhando em hospital particular é aqui na Alemanha. Né? No Brasil eu nunca trabalhei em hospital particular, sempre no SUS. Então eu sempre fui muito acostumado com isso.
com essa de você não ter tanto recurso disponível. Quando tem, não pode gastar tudo de uma vez, sempre essa coisa muito escassa. E eu lembro que isso foi um choque muito grande para mim, essas conversas com ele, assim, ele falava da realidade dele do hospital particular e nem passava pela minha cabeça. Eu falo, cara, eu nem consigo me imaginar tendo esses recursos, né? Eu tô tão acostumado a não ter que eu não consigo imaginar tendo recursos. E hoje em dia eu tô aqui na Alemanha, sei como é ter recursos, é muito bom, mas é uma cobrancinha também meio que desnecessária, né, em cima disso tudo, então tem seus prós e contras. Então minha história de estágio é essa. Teve muitas histórias interessantes, teve muitos pacientes graves, eu tenho muitas histórias para falar de estágio, mas os meus primeiros dias de estágio, né, como foi a proposta enviada lá no Instagram, meu primeiro dia de estágio como auxiliar de enfermagem e como enfermeiro, eu contei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais experiências da minha vida, deixa para mim aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Eu adoro fazer isso daqui, ligar a câmera e falar sobre minha vida. Não sei se dá para ver, até porque tem um reflexo de luz aqui, mas meu olho deve estar brilhando uma hora dessa, porque é tão bom recordar o passado, olhar para trás e ver como era lá no início, né, aquela gana, aquela vontade louca de se formar, de ser enfermeiro. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo estão passando por isso e isso é muito foda, né? Não percam isso, não percam. É sempre o que eu falo, né? Quando a pessoa pergunta para mim, Fábio, você não pensa em desistir? Não, porque eu lembro do Fábio lá de trás que o olho brilhava quando pensava em urgência e emergência e que pensava em salvar vidas. E hoje em dia eu posso estar fazendo isso, né, com segurança. Então não percam isso, não percam esse brilho no olhar. Eu espero estar podendo passar isso um pouco para vocês, do que realmente eu estou sentindo agora. Eu espero que esteja passando pela câmera aí até vocês. Certo, gente? Então deixa aí para mim nos comentários o que mais vocês querem saber aí sobre a minha experiência. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.